Tem uma frase do Lenin que diz o seguinte: acuse seus adversários do que você faz e chame-os do que você é. Essa frase está mais viva do que nunca. E essa frase é quase que um mantra do governo petista. E agora, o próprio Supremo Tribunal Federal vem tomando para si o poder dessa frase. A gente vai comentar com vocês uma fala que aconteceu na semana passada do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que fala sobre o comunismo. Nós vamos questionar um pouquinho sobre isso aqui e vamos fazer uma mera reflexão. E aí, você vai expor o seu ponto de vista. Se você concorda com essa fala do ministro do Supremo, que não é uma frase nada jurídica, é uma frase política, não tem nada a ver com direito. Então, eu, na minha visão, acredito que eu possa questionar isso, falar que eu discordo dessa frase, discordo dessa fala do ministro do Supremo, pelo menos eu acho que eu possa fazer isso, e nós vamos entender um pouco mais o que está acontecendo. E eu vou querer o seu ponto de vista. Combinado? Vamos para cima? Vamos lá. Vou trazer uma matéria aqui para vocês do O Globo. Então, o nosso primeiro editorial vai citar uma matéria do Globo. Não vou colocar a fala do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mas a fala consiste no seguinte: comunismo da Ibope, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esteve presente nesta sexta-feira em um evento promovido pelo Tribunal de Contas de São Paulo e discursou sobre o que chamou de ataque à democracia, por representantes da extrema-direita ao redor do mundo. Ao longo da fala, o magistrado citou como exemplo a narrativa da ameaça comunista, frequentemente utilizada por Jair Bolsonaro e seus aliados. Vamos entender um pouquinho? Vamos analisar um pouquinho essa fala sobre a tal ameaça comunista. Será que isso existe mesmo? Será que o Brasil tem o risco de uma ameaça comunista? Com certeza não, né? Senão, não haveria nem um partido comunista do Brasil que quer tomar o poder, que é menos comunista talvez que o próprio PT. A gente vai analisar essa situação aqui e essa fala do ministro do Supremo. Mas, quando eu citei a frase do Lenin, acuse-os do que você é, você vai entender um pouquinho mais do porquê que eu citei isso. O Supremo Tribunal Federal, ele vem sendo muito questionado ultimamente. Nessa frase do Alexandre de Moraes, que hoje quase é a personificação do Supremo Tribunal Federal. Acho que hoje, quando alguém fala Supremo Tribunal, a mentalidade, o que vem à cabeça é Alexandre de Moraes, que tem o maior protagonismo dentro do Supremo. Aqui o Alexandre de Moraes falou o seguinte: olha, a pessoa começa a pesquisar uma determinada coisa na internet, e aí o algoritmo entende que aquela pessoa pesquisa isso, e aí começa a mandar conteúdos que falam sobre esse assunto. E aí começa uma verdadeira lavagem cerebral, porque as pessoas pesquisam comunismo, e aí o algoritmo manda pessoas que falam sobre comunismo. E isso incendeia as redes sociais. E aí o discurso da extrema-direita do mundo cria esse discurso de ódio. E na visão dele, do Alexandre de Moraes, se você discorda da direita, você tem que ser eliminado. É assim que o ódio da direita pensa. Pois é aqui que eu falo. Acuse-os do que você é. Vamos entender um pouco mais. Primeira coisa, vamos entender, o Brasil tem esse risco de virar comunista ou não? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos começar falando da gestão do PT. A gestão que aí está, onde um ministro da Justiça é ministro comunista. Declarado comunista. Você teria medo de ter um ministro comunista que usa a Polícia Federal ao seu bel prazer? Você tem medo disso? É lógico que tem. É lógico. Basta ter um pouco de neurônio para ter medo disso. Não é uma narrativa. O cara é declarado comunista. O cara veio do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Então, é lógico que dá medo. E aí, na gestão PT, agora, mês passado, olha só que detalhe, que é lógico, ninguém vai ficar assustado com isso. O PT assinou um acordo de intercâmbio de inteligência e cooperação com o Partido Comunista Chinês. Quer implementar os planos, a forma de atuar, uma cooperação e intercâmbio com o Partido Comunista Chinês. Qual é o partido que está no poder hoje no Brasil? É o PT, né?
e o PT firma um acordo de cooperação com o Partido Comunista Chinês. Pois é. E aí, é lógico que as pesquisas vão mostrar isso aqui. Mostra que o ministro do Supremo está em total desconexão com a realidade dos brasileiros. 52% dos brasileiros acham que o Brasil corre o risco de virar comunista. 42% discorda. Será que é só por causa das redes sociais? Estou falando de 52%, mais da metade da população. Será que é só as redes sociais? Ou será que são as ações, as atuações do PT e do próprio Supremo Tribunal Federal? Qual é o risco? Será que é quem fala disso? Será que a culpa é minha, que estou falando aqui do assunto, comentando a fala do ministro Supremo? E aí? Porque nós temos um presidente da República que tem a coragem de, na abertura do Foro de São Paulo, que foi tão desmentido pela grande mídia, não existe Foro de São Paulo, isso nunca existiu, isso é um delírio bolsonarista. Assim como o ministro acabou de falar que é um delírio falar de comunismo, o Foro de São Paulo era considerado um delírio. Na abertura do Foro de São Paulo, ou seja, do delírio comunista, né, mas que se provou real, Lula diz que ser chamado de comunista é motivo de orgulho. Então, é um delírio bolsonarista ter medo de comunismo se o presidente do seu país fala que tem orgulho de ser chamado de comunista. Pois é. É uma desconexão com a realidade sem precedentes. E aí, uma das características do comunismo é o ataque à família, o ataque à religião, o ataque à propriedade privada. E aí, se eu tenho um partido que comanda o país, firmando acordo com o Partido Comunista Chinês e afagando ditaduras comunistas pelo mundo afora. Se eu tenho um presidente que diz que tem orgulho de ser comunista, falta o quê? O Supremo, né? E aí o Supremo vem e começa com seus ataques à propriedade privada. Esse site é o Conjur, Consultor Jurídico, um dos sites mais sérios do ponto de vista jurídico. E ele diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal confirma a possibilidade de desapropriação de terras produtivas. Quando? 4 de setembro de 2023. 4 de setembro de 2023, depois do PT firmar acordo com o Partido Comunista, depois do presidente da República falar que tem orgulho de ser chamado de comunista, o Supremo Tribunal Federal ataca a propriedade privada produtiva, dizendo que ela pode ser desapropriada. Mas aí não para por aí. Se fosse tão simples, era fácil, mas não é tão simples. Um dos grandes pontos que levam o comunismo ao poder é o fortalecimento do sindicato, que durante a gestão Bolsonaro perdeu muita força. E durante a gestão petista volta com força total, com um empurrãozinho do próprio Supremo Tribunal Federal, que diz que é delírio comunista. Por maioria, STF considera válida a cobrança de contribuição assistencial para sindicato. E aí, não vamos falar nem da questão das drogas, do aborto, do ataque às famílias, do crescimento do crime organizado, com o impedimento da polícia subir no morro. Nada disso, a gente vai nem mencionar. Crescimento das facções criminosas, um presidente que orienta as Farc a virar um partido para dominar o país, as sanhas autoritárias que perseguem opositores. Nada disso a gente vai levar em consideração para falar que tem um risco comunista no Brasil. Então, na sua visão, se do outro lado eles acreditam que o comunismo pode vigorar no Brasil, defendendo o comunismo, por que o lado de cá não pode acreditar que o comunismo pode vigorar no Brasil, rechaçando o comunismo? Pois é, falta de conexão com a realidade. E aí, como diz o Lenin, acuse-os do que você é. Pois é. Eu acho que o discurso de ódio vem do outro lado, tá? Só que tem gente que finge que isso não é verdade, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.